Quantas vezes nós queremos o jeito fácil de fazer as coisas? E quantas vezes a gente fica deixando de fazer aquilo que precisa ser feito porque aquilo vai dar trabalho? Acho muito bonito que a palavra de Deus ela é sempre pontual. E ela diz assim, lá em Provérbios 14, no versículo 4, diz assim, ó: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância das colheitas. E eu, assim, a hora que eu li isso, eu falei assim, meu Deus, o que o senhor tá querendo falar comigo sobre isso? Mas isso é muito verdade. De que adianta ter um celeiro e não ter bois? O celeiro vai ficar limpo, mas não tem força para colheita, né? A gente tem que entender que muitas vezes na nossa vida nós vamos fazer escolhas e essas escolhas vão gerar consequências e essas consequências a gente vai ter que arcar com elas para que a colheita chegue. E nós só vamos conseguir colher aquilo que nós estamos trabalhando, nós estamos nos empenhando para poder fazer quando nós tivermos coragem de poder fazer. De que adianta um celeiro sem bois? Se não tiver boi, não tem força na colheita. Então, vamos trazer isso para o nosso dia? Se um cozinheiro, ele não sujar a cozinha, ele não vai ter o que apresentar para o cliente dele. Mas, se ele fizer o trabalho e ele entregar um bom trabalho, ele ainda vai ter que limpar a cozinha. Então, todo bom trabalho tem também um esforço, e esse esforço, ele é recompensado. Tudo aquilo que temos constância de poder fazer, constância de entregar, nós conseguimos ter uma colheita boa, né? Lembro de muitas coisas, de muitas situações, eu trouxe essa situação da cozinha porque para mim é algo muito real, né? Trabalhei muitos anos com cozinha e sei que sem sujar a cozinha não tem como você entregar um bom trabalho. Eventualmente, você precisa, por mais organizado que você seja, você sempre vai ter um monte de louça para lavar no final do dia, quando você trabalha com cozinha. Da mesma forma, em diversos trabalhos, cada um com o seu, vai ter algo a ser feito. E faça o que precisa ser feito. Não fique dando desculpas. Chega de dar desculpas. Fica dando desculpa. Ah, mas isso é muito trabalhoso. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas aí se eu fizer dessa forma, daí vou ter que fazer aquilo e tal. E fica calculando. Deixa a preguiça de lado. Para de desculpa. Para de ficar dando desculpa para fazer aquilo que você precisa fazer. Quantas vezes a gente fica dando desculpas para poder fazer exatamente aquilo que Deus já pediu para a gente fazer? Quantas vezes Deus não pediu para a gente fazer algo e nós deixamos de fazer porque ficamos com medo daquilo que precisa ser feito ou ficamos pensando, ah, isso vai dar trabalho demais, deixa para lá. Só que você não vai viver o seu propósito se você não fizer aquilo que precisa ser feito. Se você não der passos para caminhar em direção àquilo que Deus entregou para você, como é que você vai viver aquilo que Deus prometeu para você? Tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que depende da gente. E aquilo que depende da gente, a gente precisa fazer. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil enfrentar os obstáculos invisíveis que existem na nossa cabeça. A nossa mente, ela trabalha de uma forma muito surreal. Ela simplesmente pega e faz com que a gente crie barreiras aonde não tem. Mas essas barreiras vêm de coisas que a gente viveu.
E Deus sabe, Deus respeita isso, mas Deus está olhando a tua capacidade, aquilo que Ele já colocou em você, os dons e os talentos que Deus já colocou em você. E como é que aquilo vai sair para fora se você não tem coragem de pôr a mão no arado, coragem de ir lá e enfrentar, coragem de botar a mão e falar assim, não, eu vou fazer isso até dar certo. Como é que você vai saber se dá certo ou não? Então, assim como essa palavra falou comigo, e entendam, gente, eu tô aqui no canal faz alguns meses que eu estou sem postar, e eu estou, assim, com essa incumbência muito grande dentro de mim. Tô falando para você, mas estou sentindo em mim, porque muitas vezes eu senti da parte de Deus esse chamado e eu não consegui fazer. Eu tô aqui abrindo o meu coração para vocês. Por quê? Porque eu também estou passando por esse processo. E entenda, não é fácil mesmo. Vai dar trabalho mesmo. Então, vamos lá colocar a mão para poder fazer? E se sujar, galera, limpa. Sujou, limpa, né? O estábulo, quando tem boi, ele suja. E se sujar, tem que limpar, ué. Então, são coisas que fazem parte do trabalho que a gente precisa fazer. Então, se você sente que tem algo que Deus está colocando na tua mão para você fazer, faça. Faça com alegria, faça com disposição, faça. Faça que no momento certo as coisas vão começar a prosperar e vão dar certo. Porque assim como não havendo bois o celeiro fica limpo, mas é pela força do boi que há abundância de colheita. Por que traz essa questão do boi e da colheita, né? Não, pode ser que algumas das pessoas que possam estar assistindo esse vídeo não saibam, mas antigamente era colocado, né, para arar, para colher no boi. Então havia força de colheita. Por quê? Porque colher na mão demora, né? Então, vamos trazer isso para nossa vida e colocar a mão para poder fazer aquilo que tem que ser feito com força, com coragem, mesmo que isso exija um esforço para depois, para limpar, entenda como trazendo para o teu trabalho. Se você for um cozinheiro, que você vai ter que limpar depois uma cozinha. Se você for um youtuber, você vai entender que depois você vai ter que lidar com comentários, vai ter que lidar com edições, trabalhar, estudar, né? Assim como um estudante também, ele também vai ter que dedicar horas ao estudo. Então, cada um aqui vai trazer para sua profissão. Saiba que vai ter sim, vai ter trabalho sim, mas vai ter recompensa também. Então, seja forte e corajoso e bora lá. Até mais!